Prepare-se para uma sequência arrepiante de acontecimentos misteriosos que vão te deixar com os cabelos em pé. Número 1. Sombra ao lado do berço. Um caso inquietante postado recentemente no Reddit pelo usuário BTD024 viralizou entre os fãs de fenômenos paranormais. Intitulado simplesmente O que poderia ser isso? O post mostra uma imagem congelada tirada de uma câmera de monitoramento de bebê. O que mais chama a atenção é o momento exato em que a imagem foi capturada. Exatamente às 2h38 da madrugada. Na imagem, é possível ver claramente uma criança dormindo de forma tranquila em sua cama, aparentemente em sono profundo. No entanto, algo bizarro aparece logo à frente. Uma figura escura, com contornos vagos e aparência humanoide, surge próxima demais à beirada da cama. Uma presença sombria que parece estar ali parada, com o que parece ser uma mão erguida em direção à criança adormecida. De acordo com o autor da postagem, não havia absolutamente mais ninguém presente no quarto naquele momento, além da própria criança. Para reforçar essa alegação, ele mencionou que o cachorro da família, que costuma dormir no mesmo cômodo, não apresentou nenhum comportamento incomum. O curioso é que esse cachorro normalmente late ou reage sempre que alguém entra no quarto, mas naquela noite específica, permaneceu em silêncio total, o que só aumenta o mistério. Rapidamente, o post se espalhou pela plataforma, acumulando milhares de votos positivos e gerando uma série de discussões fervorosas entre os usuários. Nos comentários, surgiram várias interpretações. Algumas pessoas acreditam que se trata de um registro paranormal genuíno. Outras sugeriram que poderia ser apenas um jogo de luz e sombra causado por algum objeto no ambiente. Apesar das muitas teorias, até o momento ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva sobre a estranha figura escura capturada no vídeo. Número 2. Atividade paranormal em apartamento. A criadora de conteúdo Paranormal with Liv tem chamado cada vez mais atenção no TikTok com registros assustadores feitos dentro do próprio apartamento. O que começou com ruídos e sensações estranhas se transformou em uma verdadeira sequência de eventos inexplicáveis que vem sendo documentados nos últimos meses e compartilhados com os seguidores dela. De início, as manifestações pareciam leves. Liv relatava ouvir barulhos estranhos ecoando pelos cômodos da casa sem nenhuma fonte aparente. Objetos mudavam de lugar sozinhos e ela frequentemente sentia uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observada mesmo quando estava completamente sozinha. Esses sinais já eram preocupantes por si só, mas a situação acabou piorando. Em um dos vídeos gravados por ela, Liv aparece filmando o interior do apartamento logo após ouvir um som de arranhões vindo de algum lugar dentro de casa. Até seu gato, que estava no sofá, reage de forma visivelmente desconfiada, como se também sentisse a presença de algo invisível. A tensão é palpável. Mais tarde, outra situação inquietante ocorreu. Enquanto o namorado dela estava fora, trabalhando como entregador, Liv ficou sozinha e ouviu novos sons inexplicáveis. E mais uma vez, decidiu começar a gravar tudo. Mas a sequência de acontecimentos estranhos não parou por aí. Em outro vídeo perturbador, as luzes do apartamento começaram a piscar incontrolavelmente, como se uma força invisível estivesse interferindo na energia do local. Em um dos registros mais impactantes, Liv conta que estava voltando de uma entrega quando, ao olhar pela janela de casa, viu uma figura escura parada do lado de dentro. A figura permaneceu imóvel por alguns segundos e depois simplesmente desapareceu diante de seus olhos. O episódio mais assustador até agora foi quando ela e o namorado estavam dirigindo à noite e decidiram parar o carro ao verem algo muito estranho em um parque próximo. Desde então, os vídeos dela têm alcançado milhares de visualizações. Muitos seguidores demonstraram preocupação genuína com a segurança de Liv, sugerindo que ela procure ajuda espiritual, entre em contato com líderes religiosos ou até realize uma limpeza energética no local. Número 3. O visitante de rosto branco. Um relato extremamente perturbador surgiu no subreddit da comunidade Slept Ham, postado por um usuário chamado Rudy Acantosefda 55. Ele compartilhou uma série de imagens capturadas por uma câmera de segurança residencial instalada em sua casa, localizada na cidade de Casa Grande, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O post começa com um alerta. O homem que aparece nas imagens tentou abrir a porta da casa, que, felizmente, estava trancada, e depois começou a rondar a propriedade.
Ele espiou pelas janelas, tentou verificar se havia algo dentro do carro estacionado na garagem e continuou andando ao redor da casa como se estivesse procurando uma oportunidade para entrar. O autor do post avisou os vizinhos da região: fiquem atentos se estiverem no lado leste da cidade, perto da First Street. Tranque suas portas e protejam seus veículos. E o motivo para o aviso é justificado pelas imagens da câmera. As fotos mostram nitidamente a presença de uma pessoa de aparência estranha circulando pela residência em plena madrugada. O detalhe mais perturbador de tudo é que esse indivíduo parece ter pintado o rosto completamente de branco, criando uma aparência ainda mais sinistra. Essa escolha bizarra só aumenta a sensação de ameaça. Para piorar, o caso relatado por Hoodia Kantosefda, 55, não é isolado. Outros moradores da mesma região relataram experiências semelhantes com um homem de aparência idêntica. O padrão de comportamento observado nas imagens parece se repetir em diferentes residências. As autoridades locais já foram informadas e moradores da comunidade estão sendo orientados a manter suas casas e veículos bem trancados, além de ficarem atentos a qualquer movimentação estranha no bairro. Número 4. A vaca que levitou em transmissão ao vivo. Um vídeo estranho voltou a circular nas redes sociais e reacendeu uma discussão que já dura anos. Embora as imagens aparentemente sejam de 2015, sua recente redescoberta trouxe o caso de volta ao centro das atenções. A gravação teria sido feita durante uma entrevista ao vivo numa fazenda localizada em San Carlos, no Uruguai. O vídeo mostra o que parece ser uma reportagem comum, com pessoas conversando ao fundo e alguns animais pastando normalmente. No entanto, em um momento específico, algo completamente fora do comum acontece. Uma das vacas do rebanho simplesmente começa a subir do chão, como se estivesse sendo puxada para cima. A ascensão é rápida e não parece ter nenhuma explicação lógica ou mecânica. A vaca desaparece completamente do campo de visão. Aqueles que acreditam na veracidade do vídeo afirmam que o animal foi capturado por uma espécie de luz antigravitacional emitida por uma nave extraterrestre invisível, pairando sobre o local. Desde que esse vídeo reapareceu na internet, o caso voltou a ser debatido com intensidade. Céticos dizem que tudo não passa de uma montagem digital bem feita, mas quem acredita defende que a transmissão era ao vivo, e isso tornaria bem mais difícil a possibilidade de edição digital em tempo real. Mesmo com todos os avanços em tecnologia de vídeo, nenhum especialista conseguiu comprovar que as imagens são falsas. E da mesma forma, ninguém conseguiu confirmar que são autênticas. Como em muitos desses casos, a verdade permanece um mistério, e cabe ao público decidir no que acreditar. Número 5. Luzes enigmáticas no céu da Flórida. Em um relato postado no Reddit no dia 1º de janeiro de 2025, o usuário FTTaxpayer descreveu um encontro aéreo completamente fora do comum. O caso aconteceu nas praias de Singer Island, próximo a Riviera Beach e West Palm Beach, na Flórida. Ele contou que estava aproveitando o dia perto do porto de Palm Beach, quando percebeu duas luzes brilhantes pairando no céu distante, sobre o mar. O detalhe curioso é que as luzes não piscavam nem se moviam como qualquer aeronave convencional. Como piloto particular com bastante familiaridade com o tráfego aéreo da região, ele imediatamente acessou um aplicativo de rastreamento de voos para verificar se algum avião comercial, helicóptero ou outro tipo de aeronave podia estar cruzando aquele espaço aéreo. No entanto, ele não encontrou nada que explicasse a presença das luzes. De acordo com ele, as esferas brilhantes estavam localizadas a cerca de 10 a 15 quilômetros da costa e flutuavam verticalmente, uma acima da outra. Depois de um tempo, começaram a se afastar de forma muito lenta, mas ainda mantinham um alinhamento estável. O fenômeno durou mais de 15 minutos. As luzes não se aproximaram nem se afastaram do ponto onde estavam os banhistas. Elas apenas ficaram pairando, sem emitir som ou sinal de propulsão. Em determinado momento, começaram a desaparecer uma a uma, até sumirem por completo. Outras pessoas que estavam na praia naquele dia também avistaram o fenômeno, o que fortalece a credibilidade do caso. O autor do post deixou claro que não estava afirmando se tratar de uma nave alienígena, mas ressaltou que não havia explicação lógica ou técnica dentro da aviação comercial para o que viu. Ele, inclusive, convidou outras pessoas a consultarem dados históricos de voos para tentar encontrar uma explicação. Até o momento, nenhuma teoria conseguiu explicar com clareza o que eram aquelas luzes.
Número 6. Luzes misteriosas no céu norte-americano. O usuário do Reddit, conhecido como TrueBowie, compartilhou recentemente uma sequência de vídeos que deixou muita gente intrigada. As imagens mostram luzes brilhantes, incomuns e completamente silenciosas, pairando e se movimentando no céu noturno em algum ponto não identificado da América do Norte. Nos clipes, vemos um conjunto de pontos luminosos, bastante intensos, flutuando a certa altura, como se estivessem realizando algum tipo de manobra coordenada. Em determinados momentos, as luzes parecem se alinhar, se mover em formação ou até flutuar lentamente umas em direção às outras, como se estivessem executando um tipo de coreografia aérea. Esses movimentos levantaram diversas teorias entre os internautas. Muitos sugeriram que poderia se tratar de drones controlados remotamente, talvez parte de um show de luzes ou de algum experimento com formação de voo. Outros levantaram hipóteses mais céticas, afirmando que as luzes poderiam ser simples fogos de artifício filmados à distância ou até mesmo lanternas flutuantes levadas pelo vento. O curioso é que o post original não fornece quase nenhum contexto. O autor apenas informa que os vídeos foram feitos em alguma parte da América do Norte, mas não diz exatamente onde nem em que circunstâncias. A falta de informações concretas só aumenta o mistério. Apesar das dezenas de comentários e sugestões nos fóruns, até agora ninguém conseguiu dar uma explicação conclusiva sobre o que aquelas luzes realmente são. Estaríamos diante de um fenômeno atmosférico, um experimento tecnológico, ou algo que ainda não conseguimos entender? Número 7. O homem que tentou entrar na Área 51. Um vídeo recente publicado no canal do YouTube EBU Bodycam chamou atenção por mostrar com riqueza de detalhes a abordagem feita por policiais nos arredores da famosa base militar secreta Área 51, localizada no condado de Lincoln, no estado de Nevada. As imagens começam com a câmera corporal de um dos oficiais captando o momento em que ele se aproxima de um veículo parado em frente aos portões da base. Dentro do carro está um homem que afirma estar esperando permissão para entrar, como se tivesse sido convidado por alguém de dentro da instalação. O policial informa de forma clara que ele não pode entrar, mas o homem insiste, dizendo que foi chamado até ali por pessoas específicas. Apesar da alegação, ele não apresenta nenhum tipo de identificação oficial, nem qualquer documento que comprove sua autorização para entrar em um local militar de alta segurança. Durante a conversa, os seguranças da Área 51, conhecidos por manterem sigilo absoluto, aparecem nas imagens e, curiosamente, falam abertamente sobre os procedimentos que costumam seguir em casos assim. Eles discutem, inclusive, se deveriam ou não revistar o carro do visitante antes de mandá-lo embora. O homem menciona diversos nomes: Jane Clark, Stacy Phillips, Dana Soriano e Chelsea Strange, alegando que foram essas pessoas que o convidaram. Nenhum desses nomes é reconhecido pelos oficiais no local. Ele vai além, dizendo que é neto de alguém chamado Mike Hadley, supostamente ligado à base. Mas essa informação também é descartada pelas autoridades. Mesmo diante da recusa clara e repetida, o homem continua afirmando que tem o direito de estar ali. O policial então explica com calma, mas de maneira firme, que entrada não autorizada em instalações militares é uma infração legal. Como consequência, ele é autuado com uma citação por tentativa de invasão e recebe orientações para deixar imediatamente o local. Durante todo o tempo, o homem permanece relativamente calmo e cooperativo, apesar da insistência. Ele acaba sendo escoltado para fora da área restrita e vai embora sem gerar maiores problemas. O que resta é a dúvida. Será que ele foi enganado por alguém? Estaria passando por algum problema de ordem psicológica? Ou tinha, de fato, alguma motivação mais profunda para tentar acessar um dos lugares mais secretos e vigiados do planeta? Número 8. As chocantes revelações de Phil Schneider. Phil Schneider é um nome amplamente conhecido entre os entusiastas de teorias conspiratórias e ufologia. Envolvido em uma série de alegações impactantes, ele afirmou ao longo dos anos ter tido acesso direto a informações confidenciais sobre alienígenas, bases subterrâneas secretas e projetos do governo norte-americano que estariam escondidos da população mundial. Schneider nasceu no dia 23 de abril de 1947. Ele dizia ser filho de Oscar Schneider, um oficial da Marinha dos Estados Unidos que trabalhou com tecnologias nucleares durante o início da Era Atômica.
Phil afirmava também que seu pai havia sido capitão de um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o que nunca foi confirmado por documentos históricos confiáveis. Segundo ele, sua carreira envolveu trabalhos como geólogo, engenheiro aeroespacial e estrutural em projetos altamente secretos conduzidos por empresas como Morrison Knudsen, Bechtel, EG&G e o Laboratório de Los Alamos. Ele dizia ter participado da construção de diversas instalações militares subterrâneas nos Estados Unidos. Um dos relatos mais assustadores de Phil é sobre um suposto incidente ocorrido em Dulce, no estado do Novo México, em agosto de 1979. Durante uma escavação para construir uma nova base, ele e sua equipe teriam aberto acidentalmente um túnel que levava até uma instalação alienígena já existente. Segundo ele, isso teria causado um confronto direto entre militares humanos e criaturas extraterrestres conhecidas como cinzentos. 66 pessoas teriam morrido nesse conflito, e ele próprio teria sofrido ferimentos graves por uma arma alienígena, incluindo queimaduras, perda de dedos e exposição à radiação. Phil também afirmava que havia uma vasta rede de bases subterrâneas interligadas por trens magnéticos de alta velocidade, capazes de viajar a mais de 6.000 km por hora. Essas bases, segundo ele, serviriam tanto para abrigar projetos militares secretos, quanto para manter esconderijos e centros de controle de uma futura nova ordem mundial. Durante suas palestras, Phil mostrava supostos materiais alienígenas como um metal chamado uranonita, que seria pesado e não radioativo, usado em aeronaves furtivas, ligas de titânio criadas com tecnologia alienígena, resistentes a altíssimas temperaturas, compostos cristalinos desenvolvidos no laboratório de Los Alamos e aplicados em veículos hipersônicos, fragmentos de naves alienígenas como os chamados Aurora Drops, e até destroços do caso Roswell, de 1947, que ele afirmava terem sido usados para desenvolver novas tecnologias. Schneider acreditava que alienígenas estavam manipulando os governos do mundo e que tudo fazia parte de um plano global de controle populacional. Ele também alegava que experimentos biológicos e abduções humanas estavam sendo feitos com a conivência de autoridades. Entre 1995 e 1996, ele realizou mais de 30 palestras ao redor do mundo, sempre afirmando que estava arriscando a vida para expor a verdade. Ele também dizia que seu amigo Ron Rummel foi assassinado por tentar publicar informações semelhantes na revista The Alien Digest. Em 1996, Phil Schneider foi encontrado morto em seu apartamento, em circunstâncias estranhas. Oficialmente, a causa da morte foi considerada suicídio. No entanto, apoiadores de suas ideias acreditam que ele foi silenciado. O corpo foi encontrado com um tubo cirúrgico enrolado no pescoço e com as mãos amarradas nas costas. Algo estranho considerando que ele já tinha mobilidade reduzida, por causa dos ferimentos que sofrera no passado. Além disso, houve alegações de que o local da morte foi mal administrado pelas autoridades. O legista não foi chamado, o corpo foi liberado rapidamente e nenhum exame aprofundado foi realizado. Tudo isso reforçou, na visão dos apoiadores, a teoria de que Schneider foi assassinado para impedi-lo de continuar revelando informações confidenciais. Por outro lado, alguns detratores argumentam que Phil sofria de problemas mentais, com possíveis episódios de esquizofrenia e comportamentos de automutilação. A verdade, até hoje, permanece dividida entre ceticismo e convicção fervorosa. Número 9. A escritora fantasma do século XX. Uma história literária cheia de mistério chamou a atenção nos Estados Unidos no começo do século passado. O caso envolvia uma mulher chamada Pearl Curran, uma dona de casa comum de St. Louis, que alegava receber mensagens e textos completos ditados por um espírito chamado Patience Worth. Segundo Curran, a entidade espiritual começou a se comunicar com ela por meio de uma tábua Ouija. A partir dessas sessões, Pearl teria recebido, palavra por palavra, a inspiração para escrever romances, poemas e até peças de teatro. O mais impressionante é que os textos apresentados por ela tinham um vocabulário e uma construção literária altamente sofisticados, algo que muitos estudiosos da época consideravam acima do nível educacional de Pearl. Isso levantou debates acalorados sobre a possibilidade de ela estar realmente canalizando alguma entidade do além. A história de Patience Worth se espalhou rapidamente pelo país e atraiu a curiosidade de escritores,
céticos, espiritualistas e leitores em geral. Muitos viam o fenômeno como um caso extraordinário de comunicação espiritual. Outros acreditavam que tudo se tratava de uma forma de criatividade subconsciente, um talento literário reprimido que encontrou uma válvula de escape através do espiritismo. Até hoje, o caso de Pearl Curran e Patience Worth continua sendo discutido entre estudiosos da literatura paranormal. Em Michigan, uma cerimônia de formatura tomou um rumo inesperado quando uma estudante fez uma entrada especial. Ao subir ao palco para receber seu diploma, ela não estava sozinha. Sob sua beca, ela carregava seu recém-nascido, que permaneceu junto dela durante toda a cerimônia. O momento em que essa mãe equilibrou dois marcos importantes da vida, a formatura e a maternidade, foi emocionante e inesquecível. A cena se destacou no meio da multidão, deixando todos impressionados com essa bela e extraordinária combinação de momentos marcantes. Você acredita em mágica? Se não, então veja isso. Durante um espetáculo, uma mulher estava demonstrando suas habilidades quando se abaixou e colocou as mãos na luz à sua frente. Mas, em um momento impressionante, ela literalmente se transformou em uma menina bem diante dos olhos do público. Quem assistia ao vivo ficou completamente chocado, sem entender o que havia acabado de acontecer. Mesmo quem viu o vídeo depois ficou perplexo. Teria sido um truque incrivelmente bem feito? Ou será que ela realmente possuía algum tipo de poder sobrenatural? De qualquer forma, ninguém conseguiu explicar esse momento surreal. Enquanto uma câmera de segurança monitorava um estacionamento, algo inacreditável foi registrado. Um carro entrou no local e, a princípio, tudo parecia normal. Mas então, bem atrás do veículo, um portal surgiu do nada. O motorista saiu do carro e, como se estivesse sendo atraído, caminhou em direção ao portal. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o portal simplesmente se fechou e desapareceu. Todos que viram as imagens ficaram atordoados e confusos. Será que o motorista foi parar em algum lugar onde não deveria estar? Vamos torcer para que ele esteja bem, seja lá onde for. Enquanto aguardavam no aeroporto, as pessoas estavam ocupadas com seus próprios assuntos quando, de repente, um passageiro desapareceu no piscar de olhos. Uma mulher que estava bem atrás dele ficou chocada, e os outros ao redor também ficaram assustados. Mas essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. Em outro aeroporto, outro passageiro simplesmente sumiu enquanto estava sentado na área de espera. As pessoas próximas ficaram aterrorizadas e sem entender o que tinham acabado de testemunhar. Foi um momento perturbador que ninguém conseguiu explicar. Um morador estava olhando pela janela quando notou algo assustador. Uma sombra humana apareceu na parede da casa vizinha. Mas o mais estranho era que não havia ninguém por perto para projetá-la. A sombra simplesmente estava ali, parada, sem explicação. O homem ficou arrepiado, sem saber se era apenas um truque da luz ou algo muito mais sinistro. O que quer que fosse, a imagem ficou gravada em sua mente, deixando-o perturbado por um bom tempo. Um homem caminhava tranquilamente por um corredor vazio quando de repente foi atingido por algo invisível. Ele tropeçou para trás, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra escura surgiu do nada e o agarrou. Ele foi arrastado pelo chão com força, como se uma entidade o estivesse puxando. Em desespero, tentou se soltar, chutando e se debatendo até finalmente conseguir escapar. Ele se levantou rapidamente e correu sem olhar para trás. A cena, registrada por câmeras de segurança, deixou todos que assistiram aterrorizados. Um vídeo viralizou na internet mostrando um enorme círculo perfeito no meio de um campo remoto. O tamanho da forma geométrica era impressionante e não parecia ter sido criado por mãos humanas. O mistério se aprofundou quando uma família relatou ter visto um círculo semelhante no topo de uma montanha, embora em menor escala. As semelhanças eram perturbadoras. Seria tudo coincidência ou esses círculos eram parte de um fenômeno muito maior e mais inexplicável? O corpo sem parte superior. Uma noite, um morador estava atravessando uma ponte quando avistou algo perturbador. À sua frente, parado na beirada, estava o que parecia ser uma pessoa, mas algo estava errado. Ele olhou novamente e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura tinha apenas as pernas e o tronco. A parte superior do corpo simplesmente não existia. Era como se tivesse sido apagada do mundo. O homem ficou congelado, incapaz de entender o que estava vendo.
Por sorte, ninguém mais relatou ter visto essa figura estranha novamente. Um grupo de turistas estava passeando de barco por um lago tranquilo quando avistou algo que desafiava todas as leis da física. Um alce estava correndo sobre a água. Isso mesmo. O animal parecia não estar afundando. Seus cascos se moviam com facilidade pela superfície do lago. Todos ficaram boquiabertos, sem saber se estavam alucinando ou se haviam testemunhado algo sobrenatural. Se fosse um humano, poderíamos pensar em truques ou fraudes, mas... E um animal? Estaria esse alce sob o efeito de alguma entidade? Um vídeo intrigante circulou na internet mostrando um homem fazendo movimentos estranhos com as mãos. A princípio, parecia apenas uma brincadeira, mas então algo inexplicável aconteceu. A água ao seu redor começou a se mover em sincronia com seus gestos. A cada movimento, ondas se formavam e respondiam perfeitamente à sua intenção. Algumas pessoas afirmaram que ele possuía uma habilidade rara chamada hidrocinese, a capacidade de controlar a água. Chamaram-no de o último dobrador de água. Real ou não, foi um espetáculo impressionante de se ver. Uma câmera de segurança registrou um grupo de pessoas caminhando por uma rua movimentada. No começo, tudo parecia normal, até que os rostos delas começaram a parecer estranhamente distorcidos. Não eram máscaras de Halloween, nem efeitos de câmera. Os rostos pareciam errados. Além disso, seus movimentos eram inquietantes, quase robóticos. Ninguém conseguiu identificar quem eram ou o que exatamente estava acontecendo. As imagens deixaram muitos se perguntando: essas pessoas eram reais ou algo além do comum estava acontecendo ali? Um vídeo misterioso surgiu online, deixando os espectadores em choque. Ele mostrava uma garota descendo de uma árvore, mas algo estava errado. Enquanto ela se movia, seus pés pareciam tocar os galhos de maneira estranha, como se não estivessem realmente apoiados em algo sólido. E no momento em que finalmente alcançou o chão, seus pés pareciam emergir de dentro dos galhos, como se tivessem atravessado a madeira. A filmagem despertou teorias selvagens, com alguns sugerindo que ela poderia ser uma metamorfa, capaz de desafiar as leis da natureza. Uma mulher estava gravando um vídeo de si mesma diante do espelho quando capturou algo que a fez congelar de medo. No reflexo, seus olhos se moviam de forma diferente do que ela mesma fazia. Por um instante, seu reflexo parecia ter vida própria, como se fosse outra versão dela, mas com um atraso estranho nos movimentos. Ela não percebeu na hora, mas quando assistiu à gravação mais tarde, ficou apavorada. O que será que estava acontecendo? Um erro de câmera? Um fenômeno paranormal? Um homem estava apreciando a vista da sua varanda quando algo chamou sua atenção no céu. Um enorme objeto estava girando e se movendo em sua direção. Apavorado, ele recuou, temendo ser atingido. Mas antes que o objeto chegasse até ele, simplesmente desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Mais tarde, ao rever a filmagem que fez, percebeu que o objeto parecia uma porta flutuante. O que será que ele realmente viu? No meio de uma caminhada por uma trilha coberta por uma névoa densa, um grupo de excursionistas capturou algo assustador em vídeo. Um homem estava parado à frente deles, imóvel no meio da névoa. A princípio, parecia uma visão normal, até que o vídeo foi ampliado. Foi aí que perceberam algo aterrorizante. O homem não tinha cabeça. Nenhum dos excursionistas percebeu isso no momento, mas quando assistiram à gravação depois, ficaram completamente perturbados. Essa era uma imagem que jamais conseguiriam esquecer. Um vídeo viralizou na internet mostrando um fenômeno tão estranho que parecia um erro na realidade. Um lago estava dividido ao meio por uma linha perfeita. De um lado, a água era escura e agitada. Do outro, clara e completamente calma. Algumas pessoas mais corajosas resolveram caminhar até a divisão e pisar na água para testar se havia algo ali. Nada impedia a passagem, mas a separação continuava intacta. O que poderia ter causado isso? Um fenômeno natural raro? Ou algo muito mais misterioso? A entidade invisível. Em um hospital, uma câmera de segurança registrou algo que ninguém soube explicar. Um ser escuro e pequeno estava parado ao lado da cama de um paciente. O detalhe mais assustador? O ser era claramente visível na câmera, mas ninguém no quarto parecia notá-lo. As pessoas até andavam através dele sem reagir, como se ele simplesmente não existisse. Alguns acreditam que isso foi uma evidência de um espírito ou de uma criatura de outra dimensão. Uma família estava em casa quando seu cachorro começou a latir para algo no quintal. O que eles viram na gravação da câmera de segurança foi perturbador. Um par de pernas desmembradas correndo pelo gramado.
O cachorro estava agitado, circulando em volta daquilo, claramente assustado. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, as pernas desapareceram na escuridão. Nenhum vestígio foi deixado para trás. E assim a gente encerra mais um mergulho no lado obscuro da realidade. Com câmeras que captam o invisível, luzes sem explicação cruzando os céus e teorias que fazem a mente girar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!